Fala pessoal, beleza? Tranquilo? Bom, na aula de hoje vou mostrar para vocês como que a gente pode criar uma animação de logo, né? Como esse exemplo aqui que a gente está vendo do logo NFL. E eu vou aproveitar e já falar para vocês como que a gente pode trabalhar com o gráfico de valores dentro do After Effects para deixar a animação mais fluida, né? A animação com um efeito mais suave, tá? Lembrando que para você ter uma boa animação dentro do After Effects, é interessante você trabalhar com layout, você fazer uma construção de um layout bem feito, trabalhando com as cores, com as fontes, mas também é importante você trabalhar com o que a gente chama de fluidez no movimento, tá? Então, essa fluidez, essa questão de ganho e perda de velocidade, muitas vezes dentro do After Effects vai fazer total diferença em qualquer vídeo que você for fazer animação. E para trazer todas essas informações, toda essa questão de fluidez de movimento, transições, vamos então trabalhar com esse logo aqui do NFL. Logo animado, bem legal, bem interessante aqui, uma aplicação bem útil aí para diferentes projetos. Para começar, eu compartilhei com vocês esse arquivo futebol, que é o vídeo que aparece no começo, e também o arquivo do logo, tá? O arquivo já no formato Illustrator. Nesse caso, o arquivo do Illustrator ele já está pronto. E quando eu falo o arquivo pronto, é basicamente o arquivo já no formato de vídeo. Então, olha só, eu abri aqui o Illustrator e esse arquivo ele já é um formato de vídeo, tá? Então, ele já está no tamanho Full HD. E uma coisa importante da gente se atentar é aqui, ó, as camadas, tá? Então, cada elemento que vai ser animado ali dentro do After Effects, se você for usar um arquivo do Illustrator, né, um logo do Illustrator, é importante esse arquivo estar separado. E você vai separar ele por camadas, assim como eu fiz aqui, ó. Como o foco é o vídeo, é a parte de animação e principalmente a parte de gráfico de valores ali dentro do After Effects, eu vou compartilhar esse logo aqui, ó, já exatamente dessa forma. Então, você não precisa ter o Illustrator para fazer esse ajuste, tá? Mas é importante saber que se caso você for fazer alguma animação de logo, para o After reconhecer esses arquivos separados, é importante você separar eles dentro do programa, certo? Então, vou fechar aqui o Illustrator. Agora sim, você pode ir para o After Effects, que no meu caso já está aberto aqui, ó, nosso querido After Effects. Para começar, você vai clicar em Novo Projeto, né? Então você escolhe aqui a opção Novo Projeto, e quando você clica em Novo Projeto, ele já vai trazer para vocês todos os painéis, né? No caso, como eu já estava trabalhando antes, se caso o painel de vocês estiverem diferente ou alguma coisa do tipo, vocês já podem vir aqui, ó, em Janela, e escolher a opção Espaço de Trabalho, e dentro aqui da opção Espaço de Trabalho, clica na opção Aprendizado. Por quê? Porque, principalmente para quem está começando, você vai ter o After com as propriedades com os painéis mais importantes ali aparentes, né? A forma mais simples de trabalhar com o programa. Então, você clicando aqui em Aprendizado, ele vai mudar o painel dessa forma aqui, ó. E, bom, essa janela aqui, ó, Learn, ela vai ter alguns tutoriais, você pode fechar, tá? Então aqui, ó, você clica nesses 3 pontinhos e clica na opção Fechar. E agora sim, olha só, bem mais limpo, né? Eu tenho os principais painéis aqui, ó, dentro do After já à vista, né? Já mais próximo aqui para eu poder trabalhar. Você pode criar uma nova composição, ou se você preferir, você pode escolher uma composição a partir de uma gravação.
Como eu tenho um arquivo, né, como eu tenho o próprio logo, você pode clicar aqui na opção Nova Composição a partir de gravação. Ele vai pedir para você localizar o arquivo e aí você pode pegar a gravação, que no caso é o logo aqui, o arquivo do logo separado, né? Então eu vou clicar nessa opção aqui, e escolher o modo importar. Quando você clicar na opção Nova Composição a partir de arquivo, ele vai abrir essa janela aqui, E basicamente aqui você consegue trabalhar com o tipo de importação do seu arquivo. Então, nesse caso ele está no modo gravação, você vai mudar para o modo composição. Por quê? Porque com a composição você tem todas as camadas separadas. Se você escolhe o modo gravação, ele vai deixar apenas um único arquivo e para a gente não vai ser interessante a animação de cada um desses elementos. Então você vai escolher aqui o modo composição e uma coisa importante é não mudar essas propriedades aqui, tamanho da camada. Isso aqui é basicamente a área de seleção que você vai trabalhar do seu vídeo. Então se você deixa o tamanho do documento, a área de seleção vai ser o vídeo inteiro. E se você deixar o tamanho da camada, a área de seleção vai ser o próprio objeto, tá? Então nesse caso eu vou deixar assim mesmo e clico em OK. Uma vez que você importou seu arquivo, uma coisa que está acontecendo bastante é ele criar duas composições, tá? Isso acontece quando você clica naquela opção de nova composição a partir de gravação. Então, como aqui eu tenho o número 1, o número 2, né? Eu não preciso desses dois aqui, né? Na verdade eu só preciso do primeiro. A segunda gravação aqui você pode apagar. Certo? Então, eu vou clicar em deletar aqui esse número 2 e agora sim, eu tenho a composição com o logo, a número 1, que você pode clicar 2 vezes para abrir ela aqui, e eu tenho também todas as camadas, né? Então, todos aqueles elementos que a gente tinha no Illustrator, agora eu tenho eles aqui dentro do After Effects. E como eu tenho aqui o arquivo aberto, essas camadas estão aqui também. Então olha só, se eu esconder, se eu clicar aqui na visualização, eu tenho o escudo azul e todos os outros elementos, tá? O que a gente pode fazer então aqui, para a gente começar a animação desse logo, eu posso selecionar os objetos e jogar eles para frente. Por quê? Porque conforme eu for animando, esses objetos vão aparecendo em cena. Então a primeira coisa aqui que a gente pode fazer a animação é o escudo branco, que é a primeira parte que aparece ali na animação ali do meu logo, né? Então essa parte aqui do escudo branco, ela fica, né? A barrinha dela vai ficar aqui e todas as outras eu vou colocar um pouquinho para frente, elas vão aparecer depois e conforme eu vou animando eu vou trazendo elas. Assim, para fazer a animação desse logo, eu posso escolher algumas opções. Por exemplo, eu posso fazer ele vindo de baixo para cima, eu posso fazer esse logo aparecer de cima para baixo, eu posso fazer ele da direita para a esquerda, né? E todas essas opções você vai encontrar clicando aqui, você vai vir na camada e aqui, eu tenho essa pequena setinha aqui, e dentro dessa setinha eu tenho o menu transformar, que é o menu padrão para todos os objetos que você importa para dentro do After Effects. E o que tem dentro de transformar? Dentro de transformar você vai encontrar todas as opções de transformações básicas para aquela imagem. Então você pode mexer na posição, na escala, na rotação e também na opacidade. Fora que você também consegue mexer no ponto de ancoragem ali do seu objeto. E olha só, se você passa o mouse sobre uma propriedade, né? Por exemplo, eu tenho aqui posição selecionada. Se você passa o mouse, perceba que tem um slider, né? Esse slider ele vai servir para você visualizar aquele valor, né? Então você consegue aumentar e diminuir esse valor clicando, segurando e arrastando para a direita e para a esquerda, né? No caso aqui eu estou mexendo no valor, no primeiro valor que no caso é o eixo X da posição. Eu também consigo mexer no eixo que seria o eixo Y, né, no segundo valor. Então se você muda aqui o eixo Y, por exemplo, clica, segura e arrasta, eu já consigo perceber que ele está mexendo na vertical. Então, basicamente, o After vai ter dois valores para cada propriedade. Olha só, eu tenho aqui o eixo X e Y da posição, tenho o eixo X e Y da escala
e assim por diante. O X, o Y também do ponto de ancoragem. O que eu quero mostrar para vocês são duas coisas ao mesmo tempo. É a animação do logo com o uso da ferramenta gráfico de valores. Então aqui, ó, para ficar uma coisa mais clara da gente entender, pessoal, eu vou fazer uma animação de escala. Olha só, pessoal, para fazer a animação, então, o que você faz? Você vai posicionar a agulha no momento que você quer que comece o movimento. Nesse caso, eu quero que o movimento comece no início do vídeo. Então, eu vou arrastar a agulha para o início aqui do vídeo e clicar no relógio. Nesse caso, eu quero fazer uma animação de escala. Então, eu, com a propriedade escala, vou clicar no relógio dessa propriedade, tá? Cliquei no relógio, eu vou colocar o valor 0, porque eu quero que comece com 0 de escala. Eu quero que ele fique bem pequeno a ponto de não ser visível. Arrasta a agulha para frente e aqui eu vou deixar um intervalo de 2 segundos. Então, para eu saber que tem 2 segundos, vocês podem tanto observar aqui nesse relógio, quanto observar nesse outro aqui também, tá? Ó, então, eu vou deixar um intervalo aqui, ó, de 2 segundos do meu vídeo. Olha só, 2 segundos aqui. Você pode clicar no valor e arrastar para a direita até chegar no 100, ou se você preferir, você clica uma vez e digita o valor 100 aqui, ó. E bom, aqui já temos uma animação básica. Se você volta a agulha para o início e aperta a barra de espaço, eu tenho esse movimento. Para você deixar essa animação um pouco mais fluida, para você deixar essa animação um pouco melhor, é interessante a gente trabalhar com a velocidade. Se você perceber aqui, ó, ele está com movimento linear. Então ele cresce em tamanho, só que ele não tem um ganho nem uma perda de velocidade. É como se ele saísse sempre com a mesma dinâmica, com a mesma... É como se ele saísse sempre com a mesma velocidade. Então o que é interessante aqui? O que é interessante é você trabalhar com a curva de velocidade. Então você vai clicar na propriedade que você vai fazer a animação. No caso aqui eu cliquei na propriedade de escala e você vai vir nesse botão aqui, ó. Esse ícone aqui, ó, é o editor gráfico, tá? Então você vai clicar nessa propriedade aqui, ó, e quando você escolhe essa opção, você vai perceber essa linha vermelha, tá? Ó, o que essa linha vermelha representa? Essa linha vermelha, ela representa o ganho de valor. Então, olha só, quando eu criei o primeiro keyframe, ele adicionou um ponto no início da minha animação. E também ele adicionou outro ponto no final. Ou seja, cada um desses pontos representa um keyframe, tá? Um quadro-chave. Como o valor da escala ele vai de 0 a 100, conforme passa o tempo, né, ele ganha, né, no caso aqui, ó, conforme vai passando o tempo, ele ganha valor. Então ele vai do 0 até 100%, que a gente percebe aqui, ó. Então, qual que é a primeira leitura que a gente pode fazer desse gráfico, tá? A primeira leitura que a gente pode fazer desse gráfico é a seguinte. A parte vertical do gráfico representa o valor, certo? Então aqui, ó, valor. E a parte horizontal, ela significa o quê, né? No caso aqui, a parte horizontal do meu gráfico significa o tempo, certo? Olha só, tempo. Então, se eu der um player aqui, ó, eu tenho uma velocidade e esse objeto ele vai ganhando valor conforme o tempo até chegar no 100%. Se você pegar esse ponto e arrasta ele para frente, eu tenho um tempo maior para o ganho de valor. Então, se você perceber aqui, ó, a animação vai ficar mais lenta. Ele vai demorar mais para acontecer, porque o tempo está mais longo. Só que, se você pega esse ponto e deixa ele mais próximo, né, do início, a sua animação vai ficar muito mais rápida. Por quê? Porque você tem um tempo menor para aquilo acontecer. Então, ele tem um ganho de valor, né, olha só. Então, aqui, ó, no caso, eu tenho um tempo muito menor para ele ter aquele ganho de 0 a 100%. Então aqui a animação vai ficar muito mais rápida. Olha só, se eu der player aqui, ó, ele chega mais rápido. E o que é legal aqui? Eu vou voltar para o momento 2 segundos, que era o que estava antes, tá? Eu vou deixar mais ou menos nessa posição aqui.
O legal, pessoal, é você trabalhar com a curva de velocidade. Então, a primeira forma de você trabalhar com a curva é selecionando um desses pontos aqui, ó. Tanto o início como o final. Ah, detalhe, antes da gente mexer na curva, também é possível mexer no ponto final, tá? Então aqui, ó, se eu trago o ponto final para frente, a minha animação não acontece no início e acontece a partir daquele ponto. Assim como você pode selecionar os dois e jogar a animação para frente também. Quando você mexe nessa linha, você está mexendo nos keyframes. Olha só, o keyframe que estava no início foi lá para frente, foi lá para o momento 5 segundos aqui. Olha só, seleciona esses pontos então, eu vou deixar ele no início e aqui eu vou deixar com intervalo de 2 segundos, que era como estava antes. Para você trabalhar com a curva, você pode selecionar esses pontos e clicar nas propriedades que tem logo aqui abaixo. Se você notar, eu tenho 3 opções diferentes aqui, ó. O que são essas opções? São as famosas atenuações, ou em inglês o Easy, tá? Então se você seleciona aqui a primeira opção, o que vai acontecer? Ele vai aplicar uma pequena curva ali no seu gráfico, tanto no início como no final do movimento. E essa pequena curva faz com que o seu objeto ele tenha uma pequena perda de velocidade. Mas para percepção da animação ficar mais evidente, né, para a gente perceber mais essa perda de velocidade, é interessante você trabalhar com a curva um pouco mais acentuada. Então aqui eu posso selecionar esse segundo ponto e perceba que no momento que eu adicionei aqui ó, a atenuação simples, ele criou para mim ó, essa alça em amarelo. O nome dessa alça é Bezier. E, bom, para mexer nela é só você clicar, segurar e arrastar. Conforme você puxa essa curva, você está mexendo na velocidade. Então, olha só, se quanto mais alto, maior é o ganho de velocidade, e quanto mais distante aqui ó, na horizontal, mais lento fica a animação, aqui eu tenho uma certa dinâmica, eu tenho uma curva de animação. Onde no começo do meu vídeo, né, imagina que essa parte aqui em amarelo é o começo do movimento. O começo do movimento ele vai ficar mais rápido. Por quê? Porque eu tenho um ganho de valor. Ele acelera, ele vai para cima de uma forma muito acentuada. E na parte final do movimento, tá? Essa segunda parte aqui, ó, eu tenho uma perda de velocidade, né? Eu percebo uma curva maior. Então, como está essa curva, ele vai ficar mais lento, porque ele vai ter um espaço maior para ter pouco ganho de valor. Então olha só o que acontece aqui, ó. Ele começa rápido e chega suave. Com isso aqui, sua animação já vai ficar muito melhor, pelo simples fato de você estar trabalhando com a dinâmica de animação. E essa dinâmica de animação, ela está presente nos 12 princípios da animação, certo? Que é justamente o slow in, slow out, ou de repente você trabalhar com timing, que é um dos 12 princípios. Então aqui, ó, se eu der um player, olha só, fica bem mais legal. Uma outra coisa que você pode fazer é isso aqui, ó, por exemplo, você pode tirar a curva do início, né? Eu sempre seguro o Shift para não correr o risco de jogar para baixo, tá? Essa curva, tá? Então, ó, segurar o Shift e arrastar para cá. E uma outra possibilidade é essa aqui, ó, né? Seleciona ali o objeto e deixo dessa forma. Se vocês perceberem aqui, ó, agora é o contrário. No começo da minha animação, ele demora para ganhar valor. Mas logo quando chega no final do movimento, ele ganha valor de uma forma muito rápida, né? Então, se você perceber, ele vai demorar, ele vai começar lento e no final ele acelera, né? No final ele vai ter esse ganho de velocidade. Uma outra possibilidade que a gente pode trabalhar aqui com o gráfico é justamente você deixar a velocidade rápida no meio do movimento. Então aqui ó, a gente cria meio que esse S aqui, ó, né, na minha curva, né? O que acontece aqui com esse S, né? Basicamente ele começa lento e no meio do movimento ele fica muito rápido. Por quê? Porque ele quase não tem espaço de tempo para ganhar valor. Mas logo toda essa velocidade é perdida com a curva que acontece no terceiro momento, no final. Então ele fica lento, rápido e lento no movimento, certo? Essas são as 3
propriedades básicas ali que você pode colocar na curva de animação dos objetos que você está criando. E se caso você mexer e perder a referência, né? Putz, eu fiz aqui a curva, quero voltar para o modo padrão. Como que eu faço? Você pode selecionar os pontos, aqui os 2 pontos, e clicar aqui na opção atenuação simples. O atenuação simples ele vai colocar a suavidade no começo e no final da sua animação, só que é como se fosse o padrão, certo? É pouco perceptível porque justamente é o formato para você começar a mexer no gráfico, para você começar a mexer ali na curva de velocidade. Se caso você quiser tirar qualquer tipo de curva aqui do seu objeto, você pode vir aqui, ó, selecionar esses 2 pontos e segurando a tecla Command do teclado, clicar em cima do keyframe. Quando você clica em cima do keyframe, perceba que ele volta ali para o padrão, que é esse formato aqui de losango, e dessa forma você tem ali a sua animação como se fosse uma linha mesmo, tradicional, né? Uma animação clássica, sem nenhum ganho nem perda de velocidade. E olha só, pessoal, se vocês perceberem aqui, ó, fica meio que arrastado, né? Fica uma animação que não chama muita atenção. Agora, se você vem aqui, adiciona a opção atenuação simples e aumenta aqui, por exemplo, o valor, né? Eu quero deixar o começo rápido, já fica muito mais interessante esse movimento, fica com uma fluidez bem melhor ali, né? Eu consigo visualizar melhor. Ainda que a parte do início do movimento está rápida, ele não está absolutamente rápido. Por quê? Porque a gente percebe aqui, ó, uma pequena curva nessa parte de baixo aqui, né? Ó. Então essa pequena curva faz com que o objeto ele ainda ganhe essa velocidade, tenha esse ganho de velocidade. Se você quiser deixar o objeto absolutamente rápido no início, é só você clicar aqui, ó, e tirar essa curva, tá? Então você seleciona aqui esse segundo ponto e aí você tira essa curva clicando nessa alça, né? Então, olha só, se eu arrasto ela para a esquerda, eu tenho uma reta aqui no início, né? Ó. Então é como se ele ganhasse muita velocidade logo no começo do movimento, mas a partir do meio desse movimento ele começa a perder toda essa velocidade. Então aqui, ó, já tem isso aqui, ele chega muito rápido, só que ao mesmo tempo, ele sai muito rápido, só que ao mesmo tempo ele chega muito suave, né? Isso aqui é interessante adicionar não só em animação de logo, mas em qualquer outro elemento que você for animar dentro do After Effects. Por quê? Porque como eu falei logo no início, é importante você trabalhar com bom layout, mas para sua animação chamar atenção de verdade, é interessante você trabalhar com a fluidez do movimento. É isso que separa bons trabalhos, né, trabalhos profissionais, de trabalhos muitas vezes amadores, muitas vezes iniciais, certo? Por quê? Porque não tem essa compreensão de movimento, essa sensibilidade, não tem essa questão de fluidez. A fluidez, de uma maneira geral, você pega assistindo outros vídeos como referência. Então vale a pena você pegar vários outros vídeos de referência para começar a treinar o seu olho, a treinar a sua visão e ter ali um timing de animação que a gente fala um pouco mais aguçado, certo? Então é com treino mesmo do uso aqui do gráfico para você ter bom resultado. E além desse treino aqui do uso do gráfico, é importante você também ter boas referências na questão de tempo de movimento de animação. Você pode, né, por exemplo, selecionar aqui a opção atenuação simples e dar um tapa aqui na velocidade, né? Sei lá, vou deixar rápido no início e suave no final, né? Então vou deixar a curva dessa forma. Deixando dessa forma, você já tem um movimento um pouco mais suave. Bom, continuando aqui então, o que eu posso fazer, né? Eu posso basear toda a animação em escala. Então, por exemplo, o logo branco é o que aparece, né? Ele aparece primeiro aqui já com esse movimento mais fluido. Eu posso selecionar agora o logo azul. Eu vou trazer logo para o começo, porque depois eu vou definir esse momento, tá? Ó. E sei lá, pessoal, para combinar com a primeira animação, eu posso também fazer uma animação de escala. Então, vem aqui, ó, na propriedade transformar,
posiciono a agulha no início aqui, tá? Então deixo ela no momento 0, clico na escala, vou deixar 0 também, certo? A escala vai ficar 0. Arrasta aqui a agulha 2 segundos para frente, tá? Então eu vou deixar aqui mais ou menos no momento 2 segundos. E ele vai para 100%. Então ele vai de 0 para 100%. Ó, vamos dar um player aqui. Ó. É sempre interessante você dar player para você ir vendo como que tá ficando a sua animação. E uma outra coisa que é interessante é você animar e já mexer no gráfico. Muitas vezes, se você deixar para mexer no gráfico depois, você pode perder o sincronismo com o trabalho que você está fazendo, ou de repente você pode perder a referência do movimento. Então, eu já fiz a animação aqui de escala, clico, seleciono os keyframes, vou entrar aqui na propriedade editor gráfico, e dentro do editor gráfico eu tenho ali a minha linha aqui, né? Muitas vezes aqui é uma linha reta. Nesse caso, eu vou deixar com a mesma curva que eu coloquei no primeiro. Então, se o primeiro ele começa devagar, aliás, se o primeiro ele começa rápido e chega suave, os outros elementos do vídeo é interessante eu deixar com o mesmo padrão, para ter para todos os outros elementos ter o mesmo time, a não ser que tenha um elemento com uma velocidade diferente. Mas nesse caso eu vou fazer tudo aparecer com a mesma curva, com a mesma velocidade. Então olha só, vou selecionar esses dois pontos, vou clicar aqui na opção atenuação simples, certo? Clico nessa opção aqui, clico no keyframe da chegada, né? Clico aqui no segundo keyframe, arrasto essa alça aqui para a esquerda para eu ter aquela curva, né? Então olha só, eu tenho o branco e o azul acontecendo ao mesmo tempo e com a mesma velocidade. Só que o legal é você fazer cada coisa aparecer em um tempo diferente, né? Principalmente na animação de logotipo. Então, como eu tenho a animação da parte branca aparecendo, eu posso aproveitar e fazer a parte azul aparecer depois, né? Uma aparece e depois vem a outra. Então, para fazer isso, você vai clicar no meio aqui da barrinha e arrastar para frente. E olha só, eu tenho a parte branca, depois vem a parte azul. E o legal é que, como a gente trabalhou com a velocidade, ele está chegando suave, dá a impressão que qualquer coisa que a gente fizer vai deixar o logo com um movimento interessante, vai ficar legal. Por quê? Porque a gente já está trabalhando a animação com uma certa fluidez do movimento. Então olha só que legal, se eu der play aqui, ó, tem o primeiro e o segundo. E aí você pode escolher o tempo, tá? Então, gostaria que acontecesse mais próximo, né? Ó, então, primeiro, segundo, né? Com esse padrão, eu poderia fazer toda a minha animação desse logo baseado em escalas, né? Então, por exemplo, esse escudo menor, que é a terceira parte, eu posso selecionar ele, trago ele para o início do meu vídeo, né? Então, clico, seguro e arrasto, trago ele aqui para o início do vídeo. E uma coisa para ficar um pouquinho diferente aqui o movimento, ao invés de eu fazer esse escudo menor crescer a partir do centro, eu vou fazer ele crescer a partir dessa base aqui de baixo. Então, para isso, eu preciso mudar a posição do pivô, tá? O pivô é esse alvo aqui, ó. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse alvo e vou colocar ele nessa parte de baixo. Para fazer isso, você vai selecionar aqui a ferramenta de deslocar, a ferramenta de seleção de pivô, né? A ferramenta de deslocar para trás. Clico nesse objeto, seleciono aqui o alvo, aqui o pivô, e jogo ele para baixo, tá? Posicionando ele nessa ponta. Se você quiser que o pivô grude ali naquela área, você pode segurar a tecla Ctrl, tá? Ó, ele vai grudar ali naquela posição. E, bom, se você fizer uma animação de escala baseado naquele alvo, que está aqui na parte de baixo, a escala vai se comportar dessa forma, tá vendo? Então aqui, ó, eu posso deixar do mesmo jeito. No caso, a mesma animação, eu vou trazer aqui a agulha para o início do movimento, clico no keyframe e o primeiro valor vai ser 0. Depois de 2 segundos, um detalhe importante, eu estou trabalhando com intervalos de 2 segundos. Poderia ser intervalos de 1 segundo, 3 segundos, meio segundo. O importante é você
trabalhar com intervalos definidos para ficar mais fácil da sua animação ficar com uma fluidez melhor, para não correr o risco de um objeto se movimentar mais rápido do que o outro. Eu estou sempre trabalhando com intervalos de 2 segundos, certo? Então é importante, pelo menos para quem está começando, definir diferentes tempos de intervalo para ação de cada movimento, tá? Então aqui, ó, de novo, vou posicionar em 2 segundos e colocar 100% de novo no valor. Então olha só, se eu der um player, eu tenho a parte branca, a parte azul, só que aquela parte do meio, tá vendo que ela tá meio que arrastada, tá se movimentando lentamente? Então você pode selecionar de novo aqui os keyframes, clico novamente no editor gráfico. Uma coisa que é interessante a gente notar é que é muito repetitivo mesmo, né? Então, muitas vezes parece complexo, mas uma vez que você definiu a velocidade e a curva que você vai trabalhar, vai ser repetitivo mesmo, tá? Então, aqui eu vou fazer a mesma coisa para ficar com a mesma fluidez aquele movimento, tá? Então, eu vou selecionar aqui, ó, clico em atenuação simples, posso selecionar o último keyframe, clico, seguro e arrasto ele para a esquerda. E olha só, agora aquela animação já encaixa melhor. Só que aí eu tenho que resolver um outro problema, porque ela está acontecendo no tempo errado, né? Ó. Então, eu quero que essa parte aqui, ó, esse escudo menor, só apareça depois que o escudo azul acontecer. Então, eu vou clicar aqui no meio aqui da barrinha e vou jogar ele lá para frente. Tá? Então, vamos observar. Ó. Primeiro veio um branco, o azul. E, bom, um pouquinho antes de terminar o movimento do azul, eu já posso colocar o movimento do que seria o escudo menor. E já pode começar aqui, ó, né? Ó. Então, ó, olha só que interessante. Ó. Branco, azul e o escudo menor. Uma coisa legal é o seguinte. Uma vez que você configurou a curva e fez os keyframes, nada impede, tá? Você selecionar os keyframes, apertar o Ctrl C, né? Apertar aqui o botão de copiar e colar para outros objetos. Como eu estou trabalhando com a escala, ele vai fazer a escala para todos os objetos, de 0 a 100%. Então, não necessariamente você precisa sempre fazer a mesma coisa se caso você estiver trabalhando com a mesma propriedade. Nesse caso, eu estou trabalhando com a escala. Então, nas estrelas, por exemplo, eu posso segurar aqui o Shift, clico na primeira e na última estrela, trago ele para o início, né, de novo, aqui, ó, pelo menos na posição da agulha, seleciono todos eles aqui, ó, como já estava selecionado antes, e no início do movimento, tá? Então, vou posicionar a agulha no começo aqui do corte, e aperto Ctrl V. Quando você aperta Ctrl V, olha só, ele vai colar o keyframe em todas as estrelas que estavam selecionadas. Só que o melhor é que, além dele colar o keyframe ali, a de escala em todas, a curva ele aplicou em todas também. Então olha só, tem aqui o primeiro, a parte do escudo e a parte das estrelas. Uma coisa legal que a gente pode fazer aqui para as estrelas, elas aparecerem meio que aleatório, tá? Então eu vou selecionar aqui, ó, e fazer a distribuição de cada uma delas de forma meio que aleatória, tá? Uma acontece antes, outra depois e assim por diante. Então olha só, escudo branco, azul e as estrelas aparecem. Para a animação da bola, o que a gente pode fazer, né? Eu vou trazer aqui a camada dela aqui para esse momento aqui, né? Então eu quero que a bola comece a aparecer nesse momento aqui, né? Então eu trago ela para a posição que está a agulha. E aqui no caso da bola, eu posso fazer dois movimentos, né? No caso, eu posso fazer um movimento de posição e de repente até trabalhar com uma escala. Então, na verdade, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o trabalho com a escala, só que ele vai ficar grande e depois ele vai diminuir o tamanho. Então aqui, ó, venho na propriedade escala, né? Ó, clica aqui de novo. Só que o primeiro keyframe não vai ser mais 0, né? O primeiro keyframe vai ser um valor bem maior aqui no caso, né? Eu quero que a bola preencha a tela inteira, tá? Então eu vou deixar aqui um valor de 1500
1500%, né? Ó, 1500%. Eu quero arrastar a agulha 2 segundos para frente, né? Então, um atalho legal que você pode utilizar é o Ctrl, Shift e a seta para a direita, tá? Então, se você apertar a seta para a direita segurando o Ctrl e o Shift, ele vai pular 10 frames. Como a minha animação está baseada em 30 quadros por segundo, a cada 30 frames você tem 1 segundo. Então, olha só, 10, 20, 30. Nesse caso, eu tenho 1 segundo de intervalo. Mas como eu quero 2 segundos, que é o intervalo que eu estou trabalhando para todo o meu vídeo, eu vou pular 30 quadros de novo. Então, ó, 10, 20, 30. Aqui eu tenho 2 segundos. E dentro de 2 segundos, o que estava a 1500 vai cair para 100. Né? Ó. Então, eu vou ter este movimento aqui. Ó. A bola aparece diminuindo o tamanho. Uma outra coisa que a gente já pode fazer, ó, é selecionar aqui os keyframes, né? E já mexer no gráfico. Então aqui, ó, gráfico editor. Olha que interessante, agora mudou a forma de visualização do gráfico. O que ficava embaixo agora está em cima, né? O ponto inicial está nessa parte de cima. Isso acontece quando você trabalha com valor negativo, tá? Então quando o valor ele está reduzindo, né? Como o valor aqui está diminuindo, ele vai ficar invertido, tá? Ele vai ficar de cima para baixo, porque ele está indo de 1500 para 100. Tá normal, mas a forma de trabalhar é a mesma, tá? Então aqui, ó, a mesma coisa. Vou selecionar os 2 pontos, vou clicar aqui na propriedade, atenuação simples, e eu vou deixar a curva rápida no início e suave no final, né? Então vamos ver como que fica. Vou dar um player, a bola já aparece rápida e suave. Nesse caso aqui, ó, eu percebo que não ficou tão legal esse movimento da bola, né? Então eu posso trabalhar com uma dinâmica diferente. Vou selecionar os keyframes de novo que eu quero trabalhar. E eu vou deixar aqui, ó, rápido na parte do meio do movimento, né? Será que aqui fica legal? Vou dar um player. Olha só, lento, rápido e lento de novo. Ou de repente até você pode deixar ele, sei lá, você pode deixar mais ou menos dessa forma aqui. Olha só, vou selecionar esse ponto aqui, ó, e deixar ele lento e rápido só no final, ó. Legal, assim já fica interessante, ó. Começa lento e fica rápido no final. Certo? Então, a curva ela vai ajudar você a trabalhar com essa dinâmica de ganho e perda de velocidade. Uma outra coisa que eu posso fazer é o seguinte, eu não quero visualizar no começo do movimento. Então, ó, você pode adicionar uma opacidade e colocar o valor 0 aqui na opacidade, né? Então ele vai ficar invisível. Arrasta a agulha para o mesmo momento da escala ali, ó, e deixa o 100%. Então olha só, conforme a bola de futebol vai diminuindo, ela vai aparecendo. E para ficar mais conectado o movimento da escala com a visualização do que seria a bola, eu posso deixar com a mesma curva aqui os keyframes da opacidade. Então seleciono aqui os keyframes, vou também no gráfico, né? Seleciono aqui esses 2 pontos, atenuação simples. Eu tinha deixado o contrário, né? Então aqui, ó, ficou lento, depois rápido, né? Ó, então olha só, lento e rápido. Uma outra coisa que você pode adicionar ali no seu movimento, né, na animação que você está fazendo, é de repente uma rotação. Então olha só, eu quero fazer a bola girar ao mesmo tempo que ela aparece e perde o tamanho. Então, ó, eu vou posicionar aqui a agulha no final da animação da escala e também da opacidade. E como a bola já está na rotação 0, eu vou criar um keyframe aqui, ó, nesse valor, que é o ponto final da minha animação. Volto a agulha para o início do movimento. E logo no início do movimento eu quero que ela faça um giro de 180 graus. Então aqui, ó, eu posso colocar o valor 180, né? Ela vai girar e parar naquela posição. Ela chega, ela gira, ao mesmo tempo que ela perde o tamanho e posiciona. Só que para ficar com a fluidez melhor, você seleciona também os keyframes aqui no caso da rotação, editor gráfico, e muda aqui o valor. O ideal, para ficar legal, é você deixar com a mesma curva, tá? Então aqui, ó, é a curva que eu coloquei
para os outros movimentos foi basicamente essa aqui, né? Ó, ela começa lento e chega rápido. Então a mesma curva que eu coloquei na escala, né? Olha só, ela começa lento e chega rápido. Assim como a opacidade, começa lento e chega rápido. Então eu encaixei a curva ali para os 3 elementos que eu coloquei para a animação ficar com um ritmo interessante, certo? Então aqui, ó, acho até que eu exagerei nesse tamanho aqui, né? Se você quiser diminuir o tamanho, você posiciona a agulha em cima do keyframe e muda. Ao invés de 1500 aqui, ó, vou deixar, sei lá, 300, né? Ela vai ficar bem... Opa! A agulha tem que ficar em cima aqui, ó, do keyframe. E agora sim, você muda de 1500 para, sei lá, vou deixar 300. Vamos ver se fica melhor. Olha só, já mudou completamente ali a minha animação. Sei lá, de repente eu posso deixar aqui 500, né? Ó. E aí ela aparece dessa forma aqui, ó. Como a bola, ela tem a opacidade, ela meio que está encavalando, né? O que é encavalar, né? Basicamente você fazer com que um objeto, né, sobreponha o outro, né? Então aqui a gente consegue perceber a bola, ela meio que está batendo nos outros objetos. Então, para não ter essa sensação por um tempo muito longo, eu vou diminuir a velocidade, eu vou deixar ela mais rápida. Então seleciona aqui o objeto e olha só, a bola agora ela aparece de forma mais rápida. E quando você acelera os keyframes, ele também vai mexer na curva, né? Então olha só, se eu pego aqui a escala, ele diminuiu aqui a distância, deixando mais rápido também aquele movimento, tá? Então isso pode ajudar ali também na forma que você vai trabalhar ali com os movimentos dos elementos, né? Dos objetos que você coloca na cena ali dentro do seu After, né? Então, ó, já consigo perceber mais ou menos a animação que eu preciso. Posso mudar aqui a posição de que cada objeto vai aparecer. Eu posso fazer essa bola aqui aparecer até mesmo antes, tá? Então aqui, ó, sei lá, ela pode aparecer aqui, ó, junto com os outros, né? Então, o legal é você sempre dar player para ir observando e tendo novas ideias, né? De repente, no meio do fluxo de trabalho, você já tem uma animação ali, ó, diferente do que você imaginou no começo, tá? Ó. Aqui, ó, legal, né? Ó, então tem essa passagem aqui e os elementos. Por último, eu tenho o NFL, né? Então aqui, ó, esse nome, eu poderia fazer ele aparecer também com a posição e tal, só que no caso eu vou colocar uma animação de escala. Eu vou selecionar aqui a letra e vou mudar o pivô dela. Então eu quero que a letra N tenha animação de cima para baixo. Eu quero que a letra F tenha animação de baixo para cima e a letra L eu quero que seja de cima para baixo. Então, ó, quando você muda o pivô, ele vai mudar ali o movimento. Letra N, você vai vir na propriedade transformar, clica em escala e o valor vai ser 0. Vou pular 2 segundos, então Ctrl Shift e a seta para a direita, 1, 2, 3, 1 segundo, 1, 2, 3, 2 segundos. Isso porque a minha animação está baseada em 29 quadros por segundo, tá? Então, é por isso que fica mais fácil dessa forma. E aí, vou colocar 100% o valor. Olha só, a letra N vai de 0 para 100. Seleciono os keyframes, clico na propriedade editor gráfico, seleciono aqui de novo. Atenuação simples. Vou selecionar essa parte aqui da Bezier e deixar rápido no início e suave no final. Olha só, rápido e suave. Muito bom. Posso vir aqui na letra F, posiciono no início do movimento. Como eu vou mexer na propriedade escala, você pode clicar com a tecla de atalho S, tá? Então aperta o S, ele mostra para você aqui ó, só a propriedade que você vai mexer. E aí a mesma coisa, tá? Então ele vai começar aqui com o valor 0. E depois de 2 segundos, Ctrl Shift, 1, 2, 3, para ter 1 segundo, 1, 2, 3, 2 segundos, ele vai para 100%. Então, o F, como está com pivô aqui na parte de baixo, ele vai de baixo para cima. Só que olha só a diferença da velocidade do N para o F, né? Ó, o F parece que está arrastado ali, ó, porque não tem nenhuma atenuação. Então, vou selecionar esses keyframes, clico no gráfico, seleciono o gráfico. Atenuação simples. Clico aqui na propriedade da Bezier do último keyframe e arrasto ele para a esquerda para ele começar rápido e chegar suave. Estou trabalhando rápido e suave porque foi o padrão que eu escolhi.
Poderia ser outro tipo de curva, tá? E a letra L? A letra L é a mesma coisa, tá? Então aqui, ó, volto a agulha pro começo aqui da letra L, aperto a tecla S, coloco o keyframe, o primeiro valor vai ser 0, por 1 segundo, 2 segundos, ele vai para 100%. E olha só que legal, então aqui, ó, seleciono os keyframes, vou pro gráfico, clico de novo no gráfico, vem aqui na atenuação simples, ele vai ficar rápido e depois suave, né? Então, se eu der um player aqui, eu tenho o logo animado. Olha só, aqui o começo, bolinha aparece, NFL. Ah, a animação da bolinha está muito rápida, né? Eu gostaria que ficasse mais devagar. Então, beleza, você seleciona aqui a camada bola, aperta a tecla U, a tecla U vai mostrar o que você fez de animação e você deixa mais lento, né? Deixa a animação mais lenta, né? Olha só, e aí você tem aquele movimento ali acontecendo, certo? Ah, eu gostaria que a bola, ao invés de aparecer grande, ela aparecesse menor. Beleza, você posiciona a agulha no início e joga para 0. Você modificou ali o tamanho, ó. Acho que ficou até melhor assim, né? Ó. E aí você tem uma animação de logo, com uma fluidez, né? E todo aquele movimento aplicado. Se você notar aqui, ó, no gráfico que a gente mexeu, né? No caso da escala, eu tenho uma linha tracejada, né? Tanto no início do movimento, né? Eu tenho essa linha tracejada aqui, que significa que não tem valor nenhum, como no final do movimento, tá? Então aqui, ó, no final também tem uma linha tracejada. Significa que é o ponto final do movimento, tá? E olha só que legal, você pode fazer o objeto passar e voltar, isso só mexendo na curva. Então, por exemplo, você pode selecionar aqui, ó, a alça e jogar para cima. Quando você joga essa alça para cima, o que acontece aqui, ó? O que acontece ele vai passar do valor e depois ele vai voltar para o ponto final. Lembrando que vertical é o valor, tá? Então aqui, ó, eu tenho 100%. Se ele passa, aqui ele vai para mais ou menos 120%, tá? Ele vai para 120 e depois ele volta. Então aqui você já consegue fazer uma animação do objeto ir e voltar, né? Que seria o bounce. Olha só que legal, a letra N ela vai e volta. E aí você ajusta o tempo, né? Pode até deixar um pouquinho mais rápido aqui, ó, né? Para dar esse efeito de uma maneira mais legal. Ele vai e volta bem sutilmente, né? A letra N ali, ela passou um pouquinho do ponto e voltou um pouquinho mais, né? Ó. Olha só. E eu posso fazer isso com as outras letras também, né? Por exemplo, a letra F, eu volto aqui, ó, clico na propriedade escala, né? Ó, e também, ó, posso jogar para cima essa curva, né? Digamos assim. Então, ó, vai ficar mais ou menos dessa forma. Olha só, a letra F ela passa e volta. E aí, eu posso selecionar os dois pontos, o início e o final, e deixar mais rápido, né? Ó, ficar com uma velocidade um pouco mais rápida, já que ele vai fazer aquele bounce, né? Ó. É claro, se você deixar muito forte, vai dar uma ilusão meio fã, né? Vai ficar meio que cômico, né? Ó. A não ser que seja intencional, mas ó, ele passou ali do que seria o ponto final e voltou, né? É assim que a gente consegue colocar bounce ali no movimento. E a letra L é a mesma coisa, então posso vir aqui na letra L, ó, seleciono aqui os keyframes, eu já vou deixar ele rápido já, ó, e clico no gráfico e falo para ele, ó, eu quero que ele passe um pouquinho ali do valor. Então olha só, o L ele passa um pouquinho também, certo? E dessa forma eu já tenho a animação do logo, com fluidez, né, ó, com movimentos e com o gráfico de valores aplicado, tá? Ó. Aqui, ó, eu posso até fazer cada letra aparecer em um tempo diferente. Então, primeiro vai vir a letra N, depois a letra F, depois a letra L. Ó. Vamos ver se fica melhor. N, F, legal. Já tem esse movimento aqui, ó. Uma vez feito isso, o que a gente pode fazer? Eu posso criar o vídeo, tá? Então esse aqui é o logo animado. Eu vou importar o vídeo que eu compartilhei lá na pasta, tá? Então eu posso vir aqui, ó, material, futebol, trago esse vídeo para dentro do After Effects
E eu vou criar uma nova composição a partir desse vídeo, tá? Então seleciono aqui a opção criar composição, tá? Que é esse ícone aqui na parte de baixo. E essa nova composição eu vou colocar o nome de vídeo, vídeo final, vídeo underline final, certo? Olha só, clica aqui em vídeo final, eu vou deixar aqui 10 segundos mesmo, né? Dá um OK. E no vídeo final eu tenho, tem até um detalhe aqui, ó, deixei no formato para Story, né? Nem reparei. Se você for configurar o vídeo, você vai clicar aqui, ó, clica nesses 3 pontinhos, tá? E aí você entra na composição, configurações da composição, para mudar o tamanho do vídeo, tá? No caso, eu não vou deixar o vídeo na vertical, vou deixar o vídeo 1920 por 1080 mesmo, tá? Ok, vídeo final, agora sim. Pego o vídeo futebol, trago ele para cá. Eu posso ajustar o tamanho dele, né, para encaixar melhor ali no meu vídeo, né, no frame que eu estou trabalhando. E aí, ó, escolher o tempo, né, ó, olha só, qual que é o momento que vai acontecer a logo, né, ó. Então, eu tenho que fazer uma transição aqui para ficar com um movimento legal, né, ó. Então aqui, ó, posso pegar a ferramenta retângulo, posso selecionar aqui, ó, pego a ferramenta retângulo e escolho a cor, tá? Já clicando nessa propriedade de preenchimento. No caso, eu vou trabalhar com a cor branca. Eu não deixo o vídeo selecionado, tá? Porque você deixar o vídeo selecionado, ele vai criar uma máscara. Então você clica fora e faz um retângulo. Eu vou deixar mais ou menos dessa forma aqui. Eu vou fazer um retângulo maior do que o vídeo, tá? E para ficar legal, eu posso, sei lá, de repente, vou deixar ele bem maior aqui, ó, bem maior do que o meu vídeo, e rotacionar esse retângulo, tá? Então aqui, ó, venho na propriedade de transformação e eu vou deixar ele 45 graus, né? Mais ou menos dessa forma aqui. Eu quero que esse retângulo tenha essa animação aqui, né? Ó. Então, ó, fica na posição 45 graus aqui. E uma coisa que eu vou fazer é trabalhar com a propriedade posição. Então, olha só, o vídeo, aquela transição, eu quero que comece nesse momento aqui, ó, sei lá, vou deixar nos 6 segundos. Então, o corte vai ser no momento 6 que ele vai aparecer, né? Ó. Antes disso tem toda a cena ali, né? Toda a cena do jogo. No caso do retângulo, eu vou fazer uma animação de posição. Então, aqui, ó, na posição tem um detalhe importante, tá, pessoal? Se você for trabalhar com a posição X e Y ao mesmo tempo, a gente não usa o gráfico de valores, a gente usa o gráfico de velocidade, que é um outro tipo de gráfico que eu vou mostrar agora para vocês. Primeira posição do objeto, ele vai estar aqui embaixo, então crio o keyframe da posição, arrasta a agulha para frente, o intervalo que eu estou trabalhando é 2 segundos, então Ctrl Shift, 1, 2, 3, 1 segundo, 1, 2, 3, 2 segundos, e aquele retângulo que estava lá embaixo, ele vai preencher a tela inteira, parando aqui em cima, tá? Mais ou menos dessa forma aqui, ó. Olha só, se vocês notarem, eu tenho o movimento daquele retângulo preenchendo a tela. Mas eu gostaria de trabalhar com a velocidade, né? Olha só, ele está com o movimento meio arrastado ainda, né? Seleciono os keyframes, vou no gráfico. Nesse caso aqui, ó, o gráfico, a gente não consegue mexer na curva. Por quê? Porque ele está conectado. Perceba que eu tenho duas linhas aqui, né? Eu tenho a linha verde, que no caso é o eixo Y, e eu tenho a linha vermelha, que no caso é o eixo X. Para facilitar a vida, pessoal, na verdade aqui em teoria eu teria que separar a propriedade X e Y e fazer a curva para os dois ao mesmo tempo, tá? Então seria basicamente dessa forma aqui, ó. Clico na propriedade posição com o botão direito e aqui, ó, escolho a opção dimensões separadas. Só que quando você clica em dimensões separadas, eu vou ter que criar um gráfico exatamente igual para as duas propriedades, já que elas estão separadas.
Então, para facilitar a vida, o After ele tem a propriedade de gráfico de valores, que é esse que a gente está mexendo, mas também é possível você trabalhar com gráfico de velocidade, justamente para facilitar no momento de você fazer o trabalho focado apenas em velocidade. Então, para escolher o gráfico de velocidade, você vai clicar com o botão direito nessa área aqui do gráfico e escolher a opção gráfico de velocidade, que é esse aqui de baixo. Às vezes, o gráfico de velocidade já está aberto, então, se for o caso, você troca para o gráfico de valores, que é logo de cima. Se você perceber, o gráfico de valores está ativado. Se eu clico em gráfico de velocidade, ele troca para esse tipo de gráfico aqui. O gráfico de velocidade, diferente do gráfico de valores, ele vai focar literalmente só na velocidade. Então, o eixo horizontal aqui, ele corresponde ao tempo também, né? Então aqui, no caso, é o tempo. Só que o eixo vertical do nosso gráfico, né? Aqui a parte vertical, ela corresponde à velocidade e não mais ao valor, tá? Então aqui, velocidade. No caso aqui, a velocidade. O que significa? Né? Significa que o objeto ele sai de uma velocidade e mantém essa velocidade até o final do movimento. O que a gente pode fazer aqui? O que você pode fazer é primeiro definir o objeto, fazer com que ele ganhe velocidade. Então a mesma coisa, você pode selecionar os dois pontos, clico na opção atenuação. E olha só, quando você clica na atenuação, a primeira coisa que a gente percebe é o seguinte, ele vai sair da velocidade zero, vai ganhar velocidade e depois ele perde velocidade e volta para o zero. Tá? Então, isso é uma coisa interessante. Lembrando que aqui eu estou trabalhando com gráfico de velocidade. O que eu posso fazer então? Se eu quero que ele comece rápido e chegue suave, eu vou pegar aqui essa alça e vou arrastar ela para a esquerda. Então, olha só. Imagina que eu tenho o começo do movimento, a metade do movimento e o final do movimento, né? No começo eu tenho um pico de velocidade, mas logo ele perde essa velocidade e chega suave. Então aqui o que a gente percebe? Ele começa rápido e chega lento, né? Ele começa rápido e chega lento. Se eu quero que ele comece muito rápido, eu vou tirar essa curva do início, certo? Então aqui, o gráfico vai ficar dessa forma. Ele vai começar, sei lá, aqui com valor super alto, mas logo ele vai perder todo esse valor até chegar a zero. Então, rápido, só que ao mesmo tempo ele chega super suave. O mesmo você pode fazer, se você mudar aqui a curva, né? Por exemplo, se eu deixar desse jeito aqui, ele começa lento, fica rápido no meio do movimento e depois ele fica lento de novo, né? Então ele começa lento, rápido e lento. Que fica legal também. E uma outra possibilidade é você selecionar aqui essa propriedade e deixar a velocidade no final. Então, aqui no caso ele está rápido no final, certo? Como eu estou trabalhando com gráfico de velocidade, né, então eu posso deixar ele rápido no meio do movimento. Né? Ficou legal aqui rápido no meio, né? Então eu vou deixar com a ponta rápida dessa forma, né? Ele é rápido no meio, ele começa lento, lento, rápido e lento. Para ter um efeito de transição legal, você pode pegar essa camada aqui, duplicar ela e trocar a cor. Tá? Então, no caso, eu vou escolher um azul aqui. Então, tem a camada branca e tem a camada azul. Lembrando que uma está sobre a outra, né? Então não vai dar para perceber as duas cores, a não ser que você clique no meio aqui da barrinha e deixa uma atrasada, né? Então primeiro vai uma e depois vai a outra, né? Já fica um efeito de transição interessante aqui. Eu quero duplicar mais uma vez, então seleciono o objeto, duplica mais uma vez, eu vou atrasar um pouquinho também, só que esse terceiro objeto, sei lá, vou colocar uma cor, vou colocar a cor vermelha, né, que é a cor ali do logo ali, né, então eu vou deixar mais ou menos com essa cor aqui, então vai branco, azul e vermelho, tá? Só que como olha só, tem aqui os três elementos, né, os três objetos, aqui no caso o branco, o azul e o vermelho. Só que assim, isso é só uma transição, né? Então
o logo ele não pode ficar no fundo vermelho, né? Senão vai ficar estranho, a aplicação vai ficar ruim. Então eu vou duplicar mais uma vez. Tá? Agora tem um quarto elemento aqui com a mesma animação, vou atrasar um pouquinho também. Só que esse último aqui vai ser uma cor branca. Ou quase branco, né? Um cinza, né? Mais ou menos dessa forma. Então olha só, eu tenho aqui ó, branco, azul, vermelho e o branco de novo. Onde você pode ajustar o tempo, né, que cada um vai aparecer, né? Se você deixar junto, cada um vai aparecer mais rápido, né? Ó, mais próximo, ó, já ficou um efeito legal. E assim, é dando player mesmo e sentindo o vídeo que você vai perceber se tá rápido, se tá lento, se tá interessante, se não tá. É legal você trabalhar sempre observando ali os resultados. Então, por exemplo, se eu mudar aqui, ó, posso dar player, eu já tenho um resultado completamente diferente. Posso agora selecionar a composição que eu trabalhei com a animação do logo e trazer ela para cá. Ó. Então, ó, essa composição ela só vai aparecer depois que a transição começar. Então, ó, eu tenho a transição, né, aqui é todo o movimento de transição, e aí eu tenho o logo animado, certo? Para o logo não ficar tão grande assim na tela, você pode diminuir o tamanho dele, tá? Para ele ficar um pouquinho mais enquadrado. Então aqui ó, eu vou deixar 50%. E olha só, esse é o resultado final. Eu tenho aqui o vídeo, né? Eu até tirei o áudio. Não, eu vou deixar com áudio aqui, ó. Então eu clico aqui no áudio. Olha. Edelman takes the swing pass. Edelman's going to throw deep downfield, wide open. Amendola, touchdown. E o logo animado, certo? Bom, dessa forma você consegue trabalhar com uma fluidez de animação melhor, você consegue trabalhar com os gráficos e consegue ter um resultado melhor. Espero que eu tenha ajudado. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar o like no vídeo. Até a próxima. É nóis.